A gente tem um mural que conta um pouco dessa história, tem algumas figuras importantes ali representadas. A gente tem os pôsteres com a história de várias dessas pessoas, inclusive das mulheres que estão aqui, que eu vou anunciar. E a gente tem também um recorte com trechos das entrevistas que a gente realizou e que estão no acervo. E quem quiser consultar o acervo, dá para entrar no site do NEG e dá para solicitar a consulta, tá bom? Eu vou chamar para a roda a Laís Fonseca, que está aqui. Vou pedir para vocês se apresentarem daqui a pouco. Fran Rocha, Glória Ferreira, Janaína Leslão. Temos algumas mulheres que ainda vão chegar. E eu preparei uma dinâmica para a gente conseguir fazer essa conversa de um jeito participativo. Eu já vou explicar para todo mundo, mas vou pedir para... O que está escondido aí, mulher? Podem sentar ali. Você quer Bom, gente, sejam bem-vindas aqui hoje. Vou começar me apresentando. Eu sou Juliana Tomás, eu sou mestranda aqui na universidade. Eu pesquiso lesbianidades, história lésbica no território do Grande ABC. Minha pesquisa surgiu a partir desse acervo e das histórias das mulheres que eu ouvi durante esse processo de pesquisa. E eu vou mediar esse papo com vocês. Eu sou psicóloga de formação, mas eu sou educadora também no SESC Santo André, aqui pertinho. Então, talvez escape um pouco do meu espírito educador. E eu gostaria de pedir para vocês se apresentarem, as mulheres que eu chamei, e falarem um pouquinho. Bem pouquinho, rapidinho, tá? Porque senão não vai dar tempo da gente conversar. Fala tipo, coisa básica, e signo. Bem importante. Meu nome é Glória, fiz parte do NEPS, junto com a Jana Leslão e com mais uma galera que não está aqui, mas que participou do caso, assim. Então, a gente tem um ativismo anterior aí, né, de alguns anos atrás, tá? Atualmente eu trabalho no programa de AIDS de São Bernardo, de Santo André, tá? E é isso, assim, basicamente. Minha formação é em Sociologia e é isso. Eu signo Câncer. Boa noite, obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui nesse bate-papo. Meu nome é Janaína Leslão, taurina, com ascendente em Áries, moro e trabalho em Diadema. Há 21 anos eu sou trabalhadora do SUS, sou ativista LGBT, feminista. Comecei lá, acho que lá pelos 2002. 2003. Acho que é isso. Sou escritora também de contos para todas as idades, estão ali atrás. Gente, não quero saber o nome de todo mundo, tá? Só para dar tempo da gente ir para o... Sim, meu nome é Laís Fonseca, sou jornalista, musicista e cozinheira. Por enquanto, nenhuma das coisas, porque eu estou machucada. Nem sapatão eu estou podendo ser direito. Eu machuquei a mão. Não. Estou exercitando. Enfim, o que mais que eu tenho que falar? Acho que sou da velha signo. Vocês que lutem. 13 de maio de 64. E eu sou sexagenária, né? Então, acho que é isso, basicamente, né? Depois a gente conversa e fala mais um pouco.
Oi, gente, eu sou a Fran, tenho 38 anos. Eu não vou falar o signo porque eu quero que todo mundo goste de mim. Eu tenho um projeto de yoga chamado Sapastê, por motivos óbvios, e eu sou fundadora do movimento Ocupa Sapatão ABC. Gente, eu preparei um negócio aqui que era para deixar a coisa mais dinâmica, mas também se não rolar, não rolou, a gente faz outra coisa. Para eu não fazer uma entrevista acadêmica, tal, eu tive que usar alguns subterfúgios, assim, né? Sesquianos, todo mundo fala, né? Minha família me chama de tia do Sesc, porque daí eu estou sempre fazendo alguma coisa. Eu vou pedir para vocês pegarem um número. Ó, a Lélia e a Deja chegaram na hora certa, vem, Lélia. Gente, eu vou pedir para elas se apresentarem. Bem-vinda, Deja. Tudo. Bem-vinda, Lélia. Tem aqui. Não, vamos deixar elas juntinhas. A gente dá um jeito aqui, ó. Senta aqui as duas, ó. E aí, deixa eu ver. Tá, oi. Não, acho que deu, vou sentar ali, ó. Deu. Alguém me chegou? Estão ouvindo as vozes. Ó, Lélia e Deja. Não mostra. Não, né, gente? Senão não vai ter graça. Esse número é só pra gente sortear a ordem que vai começar. E aí, vocês vão chamar uma dessas outras sapatões para começar a responder perguntas suaves que eu fiz aqui para vocês. Tão suave quanto o signo? Tão suave. Eu sou canceriana, então eu sou fofa, gente. Então vão ser perguntas muito suaves. Pra gente começar essa conversa. Então a sapatão da vez começa, a outra sapatão responde, aí a gente abre pra galera toda, beleza? Antes da gente começar, eu vou pedir para a Lélia e Deja se apresentarem, tá? A Lélia e Deja também foram entrevistadas pelo acervo e suas entrevistas, vídeos estão gravados, estão registrados aqui no acervo LGBT da UFABC. Boa noite a todas, todos e todes. Meu nome é Lélia, eu sou uma mulher lésbica, cis-lésbica. Trabalho em São Paulo, cheguei atrasada porque eu vim de lá, correndo. E atualmente estou como presidente da Associação Viva Universidade. E sou casada com a Deja, eu nunca sei se é 24, se é 25, muitos anos. Você leva qual é o seu signo? Meu signo é Gêmeos. Jura? Adoro! Agora então tá casada com duas pessoas. Eu sou Gêmeos. Boa noite a todas, todos e todas. Meu nome é Dejamira, tenho 61 anos, faço parte da ONG Viva a Diversidade. Sou casada com a Lélia há 25 anos, tá? Ela não sabe, mas eu tenho. Eu tenho certeza que não tem ela. E o meu signo é Câncer. Não vai dar, gente, essa boca. Quem é a sortuda do número 1? Eu. Tinha que ser, né? Me dá seu numerinho. E escolhe um outro número de 1 a 6. De 1 a 6? De você, né? Na verdade, de 2 a 6. 5. Quem é 5? Aê! Agora
Agora você vai estourar o balão. Agora, só pra gente dar o pontapé inicial pra não ficar aquela torta de limão. Glória, eu fiz algumas perguntas pro meu TCC e aí você vai sortear uma delas e aí a gente problematiza. O sapatão gosta de problematizar. A gente vai problematizar. Ah, não é você, não é ela, não é. Você lê e você responde. Beijo passa. Espaços de sociabilidade. Bar, balada, sofá ou sítio? Qual sapatão é você? Ah, sofá, hein? Sofá? Como assim? Adoro uma preguiça ficar em casa, de boa. É isso. É só pra começar o papo, só pra... Gente, deu uma aumentada aqui. Você aumentou? Você é do sofá, então. A gente conhece o estereótipo mais comum, que é a sapatão de sítio. Alguém é sapatão de sítio? Você quer falar em que consiste a sapatão de sítio? Agora você vai falar. Em que consiste a sapatão de sítio? O conceito. A gente está na academia, veja bem. A gente está na academia. O que é o conceito de sapatão de sítio? Acho que a sapatão, em algum momento, vai largar tudo e vai morar no meio do mato. Eu, por exemplo, já estou mentalizando o meu galinheiro e todas as galinhas terão os nomes das minhas amigas. Cada galinha terá o nome de uma amiga. Mas a sapatão de sítio é isso, é uma sapatão mais raiz, que gosta de cuidar da terra, e bicho, e roça, pescar e tudo mais. Que é um tipo de sapatão bem comum, inclusive. Aí pode ir passando, agora é isso. Caiu na sua mão, o microfone é você tem ela quer, ela também. O que é uma sapatão raiz? Você pode passar o microfone para qualquer sapatão. Você acha que sapatão aqui, ó, sentou na roda é sapatão. Boa, vamos saber. Bom, sapatão raiz, digamos que é aquela pessoa, aquela mulher que se entende como lésbica talvez há bastante tempo, e aí já está vivendo essa lesbianidade há bastante tempo, pode ser considerada raiz, não sei. Ou talvez uma mulher mais velha, não sei, acho que depende muito do ponto de vista. Alguém discorda? Alguém quer confrontar? A sapatão raiz? Sapatão, posso falar? Por favor. A sapatão raiz é aquela que no segundo encontro já está morando junto. É mais do que vestir um coturno, é morar no segundo encontro já. Ai, te amo tanto, amor para o resto da vida. Aí vai chegar na sua carta depois de um mês a carteirinha do sapatão. Eu vou levantar um ponto aqui, mas antes eu queria saber se alguém que não é nenhuma delas gostaria de comentar a sapatão de sítio, a sapatão de casa, a sapatão de bota. Eu queria comentar a sapatão raiz. Posso comentar a sapatão raiz? Eu acho que a sapatão raiz é mais isso aí, né? O horário do segundo encontro. Mas eu não acho que sapatão raiz necessariamente é ser sapatão, se reconhecer como sapatão do tempo. Eu acho que tem gente que passa a vida inteira sem se reconhecer como sapatão e é sapatão raiz. No meu caso, todo mundo percebeu que era sapatão antes de eu perceber. Eu fui a última a saber. Mas eu acho que eu sou sapatão raiz. Existe uma coisa, né, de ser sapatão, de ser lésbica, né? Quem é a lésbica verdadeira? É a lésbica que nunca se relacionou com um homem? É a lésbica que isso, que aquilo? Mas eu coloquei essa pergunta e vocês foram para um outro lugar que eu achei interessante que ia chegar também, né? Que é dos estereótipos sapatônicos, né? E um dos estereótipos que me dá uma dorzinha no coração, mas que eu rio da piada, é o estereótipo do casamento. Porque eu tenho uma hipótese na minha cabeça
que a gente casa porque é mais seguro viver as nossas relações num ambiente privado, né? Da mesma forma que eu imagino que a sapatão de sítio, né, que está lá longe, também está lá longe não por outros motivos. Tem outros estereótipos que a gente pode problematizar, né? Inclusive tem uma pergunta aqui que eu... Não vou pensar que senão eu vou queimar a pergunta, deixa pra lá. Mas eu queria ouvir um pouco de vocês sobre esses estereótipos, esses que a gente falou aqui, né? Porque a pergunta era sobre sociabilidade, né? E a gente foi pro casamento, que a gente faz em casa, pro sítio, que a gente vai fazer nosso churrasco lá e dar o nome das amigas pra galinha. E eu queria que vocês comentassem um pouco sobre isso. Pode ser as convidadas, podem ser o pessoal que está aqui escutando a roda. Alguém quer começar? Eu acho que é assim, a gente fala brincando das coisas, mas elas são muito sérias, né? Porque quem é ativa, quem é passiva, quem come, quem dá, né? Mas ninguém pergunta sobre afeto, sobre amor, né? Sempre é uma conotação sexual, é um estereótipo do cabelinho curto, machinho, da mulherzinha, então é a sandalinha. A gente pode até brincar, mas também não é legal, mesmo, né, entre nossos pais, não é legal, porque a gente reforça o estereótipo e reforça até uma violência, né, contra os nossos quereres, né, o nosso amor, é sobre amor, né, se é sobre duas mulheres, sobre dois homens, isso não, um homem, uma mulher, enfim, não importa. Mas de qualquer maneira, eu acredito também que os estereótipos, de alguma maneira, eles também nos levaram para algum lugar, porque a gente teve que brigar por tudo isso, né? A gente teve que brigar para falar assim, olha, eu sou uma mulher que me visto X, tenho cabelo Y, mas eu tenho um afeto por mulheres que gostam de ser mulher. Eu, falando de mim, né, no caso. E tem todo um contexto, não é só isso. Então, eu acho que é além da estampa. Então, ninguém pergunta se você é feliz sendo lésbica. As pessoas perguntam das suas preferências, né? Se você vai casar, vai morar junto no segundo encontro. Então, eu acho que isso também é uma coisa que acaba prejudicando o nosso caminho, porque a gente quer só amar, se é outra mulher ou não, se é um sapatão bofinho assim ou não. Eu penso um pouco sobre isso, tem mais coisas, mas senão só eu vou falar e achar. Esse é um tema que eu gosto muito, né? Porque é um tema que me violentou muito. Eu falo isso, falei na pesquisa para o documentário, falei na pesquisa aqui para os historiadores, né? Por quê? Porque quando eu cresci numa cidade de 12 mil habitantes, no interior do Paraná, nos anos 80. Então eu tinha pouco acesso, né? Não conhecia muitas pessoas. E quando eu fui entendendo o que eu sentia, quem eu gostaria de estar perto, talvez construir uma vida, eu não tinha referências, ou as referências eram muito poucas. Então, tinha esses estereótipos, né? Tem que ser mais machinho, tem que ser mais grosseira, tem que fazer isso, fazer aquilo, não sei o que lá. E eu gabaritava no você não é sapatão, você não é lésbica. Entende? Eu nunca casei no primeiro encontro, sabe? Todas essas coisas, eu queria ser mãe, e naquela época eu dizia que não podia, várias coisas, que tudo me dizia que você não é lésbica. Ao mesmo tempo que o meu sentimento era, você também não serve para ser heterossexual. E qual que era a minha solução? Morrer. Porque eu pensei muito em suicídio. E eu não digo que foram por semanas ou dias, talvez anos, uma adolescente, entendeu? Então,
perigo dos estereótipos, de todas essas coisas que brincam ou não brincam, eu não gosto nem de brincar, porque eu sei que eu vivi, né? É exatamente isso, você sem querer está anulando a existência de uma outra pessoa que talvez nunca tenha tido coragem de falar, até porque ela nem se entende, né? Então, eu queria trazer registrado, eu acho que ela fala brilhantemente, né? A minha orientação sexual tem a ver com o meu afeto, com a minha construção de vida, com o meu amor, né? O resto é casca, né? A gente não vive falando da construção dos gêneros e da orientação sexual para além do físico, para além da roupa, para além de seja lá o que for, né? E aí, só para terminar, e aí a sociabilidade, né? Só para ficar, eu fui tentar na igreja católica, que foi um lugar que sim salvou a minha vida, porque de alguma forma Deus gostava de mim, ia ser pecado se eu me matasse, mas também eu era uma pessoa horrível, que ia queimar no fogo do inferno também, porque eu não era heterossexual, enfim, né? Então, eu rezava para ser curada, né? Então, queria deixar isso bem escancarado aqui, o quanto que às vezes as brincadeiras inocentes machucam e anulam existências. Eu acho que dentro dos corpos das vivências, pessoal, dá pra falar um pouquinho mais baixo aí, a gente tá numa roda de conversa aqui. Galera que tá aí dialogando aí em paralelo à roda, por favor, falem um pouco mais baixo, por favor. A gente acabou de ouvir aqui uma fala bem importante da Janaína, que é uma pessoa que eu admiro, gosto, tenho muita carinho imenso, assim, e fico pensando, né, quantos adolescentes, quantas pessoas ainda vivem, reproduzem novamente esse mesmo percurso também de sofrimento, né? Eu acho que cabe a gente, muitas vezes, sair um pouco dos nossos lugares confortáveis, né? Numa sociedade que dita tantas regras para os nossos corpos, para os nossos padrões de gênero, para o nosso padrão, ou aquilo que dizem que a gente tem que acessar economicamente. Então a gente tem que questionar muito esses padrões, sejam de consumo, sejam de gênero, sejam de modos de vida, sejam do lugar para se viver, né? Então, eu fico me perguntando, né, dentro desse questionamento da Ju, fiquei pensando aqui, né, quando eu falei, eu sou a sapatão do sofá, mas assim, dentro da minha aí caiu o estereótipo do quê? Canceriana também. Mas não é exatamente isso, mas assim, pensando o quanto um corpo que nasce com uma vagina numa sociedade patriarcal tem que se recolher também, né? Então, dentro do meu percurso enquanto mulher lésbica, adolescente, né, lá na minha adolescência, na minha juventude, era muito mais esse recolhimento mesmo, porque eu tinha muito medo de estar na rua, de expressar quem eu era na rua. Eu lembro que as minhas primeiras parceiras, assim, tinha muito medo de dar mão na rua, por exemplo. Sou de Santo André. Santo André a gente tinha lá os carecas do ABC, São Bernardo, né? Então, assim, são cidades que são muito violentas, né? Então, não que as outras também não marquem muito aí a questão da LGBTfobia, mas o ABC, a gente sabe de um histórico, né? E de uma ausência de lugares de socialização, pra gente que está próximo aos 50 anos, como eu, né? Existe uma ausência, né? A gente com 20 anos, há 30 anos atrás, em Santo André, São Bernardo, era outra realidade. Hoje em dia você ainda encontra alguns lugares de socialização, né? Mas assim, alguém com 17, 18 anos,
nos anos 90 ali, né? Então assim, era outra realidade. A gente não tinha lugares que você chegasse e você pudesse beijar sua namorada ali ou tomar uma cerveja de boa. Então assim, não existia isso ainda, né? Então a violência posta socialmente é uma coisa que a gente viveu muito, né? Então fico pensando aqui também num livro do Renan Quinalha, que ele investiga o processo da ditadura e a violência praticada contra corpos LGBT. E aí ele traz uma cena de uma mulher que estava no ponto de ônibus em São Paulo e ela é presa pela Operação Tarântula. E aí a gente pensa, gente, nunca foi proibido no Brasil você ser homossexual. No entanto, no período ditatorial, a gente tinha uma operação oficial do Estado que buscava alguns corpos na rua e prendia. Né? Então, assim, são questões para a gente refletir. Os corpos que eles buscavam eram corpos de pessoas que não atendiam a uma heteronormatividade, a uma cisnormatividade. Essa moça que foi presa, ela era uma universitária. O guarda, né, o oficial ali que prendeu, julgou que ela tinha trejeitos de uma lésbica. Então, assim, isso já justificava a prisão de alguém. Então, assim, são questões para a gente pensar. Será que a gente quer de novo cair nesse lugar dessas pessoas que olham para o corpo do outro e colocam alguém dentro de uma caixa? É mais machinho, é mais sandalinha. Então, assim, são questões para a gente refletir dentro das nossas relações com a gente também, né? Eu acho muito legal hoje em dia, assim, a galera mais jovem, dentro de outros processos identitários, inclusive de gênero, questionando padrões. Então, é um caminho muito mais saudável, né, para a gente pensar as nossas construções, as nossas possibilidades e potências, assim, tá? Muito interessante essa roda, essa conversa, esse bate-papo. Aqui dá para perceber várias mulheres, várias lésbicas, várias bis, de várias faixas etárias. E nós estamos aqui. E o quanto que já passou de história para nós chegarmos aqui? Quantas pessoas com tantas histórias? Eu estava ouvindo a Jana, a gente se conhece há muitos anos. A gente conheceu na luta, se conheceu na luta. E a luta é árdua, né? A gente não tem muito tempo para conversar sobre nós, não. Mas nós temos muito tempo para conversar sobre todo um todo. Né? E ela estava ali contando essa história, que eu fiquei assim, nossa, quantos anos a gente se conhece e eu não sabia dessa história dela. E ela pode não saber de muitas histórias que a gente já passou, histórias de vida, porque a gente se preocupa com a história do outro, porque a gente se preocupa com a história de um todo, de toda uma sociedade, de toda uma mobilização, de toda uma vivência, de toda uma transformação. É por isso que a gente trabalha muito e aí a gente não tem tempo pra gente, né? Então é muito isso, é muito bom ver várias pessoas de várias faixas etárias aqui e que com histórias diferentes. Eu gostaria muito de comparar a história de mulheres lésbicas como eu e a Deja, né, que já estamos casada há 25 anos, e história de quem está começando agora. Fazer esse comparativo, porque no nosso tempo era muito diferente, né, Deja? Além de ser muito diferente no nosso tempo, eu acho que tem uma coisa, né, que quando a gente fala assim, a Lélia tem 6 filhos e eu tenho 2. Para a sociedade isto, não, então elas não são lésbicas, elas têm filho, né? Então eu acho que eu falo, né, que é muito importante não só essa roda de conversa,
mas que tenhamos rodas de conversa, né? E uma coisa que eu sempre repito, a gente precisa ter essas rodas de conversa e muitas outras Janaínas. E muita gente não teve a oportunidade que a Janaína está tendo de contar a história dela aqui. Muita gente morreu. Para que esta juventude que está vindo aí agora possa andar de mão dada, ir no barzinho. Eu já não ando mais de mão dada e não vou no barzinho porque as minhas pernas, os meus joelhos já não aguentam mais. Mas a juventude ainda aí vai. Então, assim, é muito importante este tipo de encontro, esse tipo de roda. E eu acho assim, a Leia falou uma coisa, eu acho que a gente precisa se conhecer mais, Janaína. Né? Quando eu falo, não é só a Janaína, né? Mas todas nós aqui já temos uma história, né? E vocês sabem essa roda que a gente está aqui conversando nesse momento? A gente faz essas rodas com os nossos filhos e com os nossos netos agora. As nossas netas, tem uma de 20, tem uma de 15, que vai fazer agora, tem uma de 8, que discute essas questões dentro da escola. Então isso é muito importante, né? Eu estou ouvindo vocês e a ideia dessa roda foi justamente e sinceramente para o meu TCC. E aí, eu estou achando interessante que vocês já tocaram em vários assuntos, várias perguntas que eu ia fazer. Mas essa que você falou agora, Lélia, foi uma das coisas que, fazendo as entrevistas e ouvindo vocês, eu pensei, porque eu tive a oportunidade, trabalhando, né, na pesquisa para o acervo, de entrevistar a maior parte das pessoas. Então, eu entrevistei lésbicas, entrevistei pessoas transmasculinas, entrevistei homens gays, entrevistei praticamente todo mundo. E a minha sensação era justamente essa. Eu falei, gente, mas essa pouco você fala de trabalho? Tá tudo no trabalho, né? O trabalho que, na verdade, é muito relacionado com a militância, não tem separação, né? E aí, fica tudo dentro de um ambiente, assim, muito protegido de alguma forma, porque são ambientes privados, não necessariamente que a gente se assume, né? Mas são ambientes bem preservados, assim. E foi por isso que eu falei, não, eu quero escutar um pouco mais dessas histórias, né? Porque a gente está se relacionando só assim, né? A gente está... São minhas hipóteses que vocês vão me ajudar a escrever meu TCC hoje. A gente só se relaciona assim, né? Aonde a gente vai, assim, para se divertir? A gente não está jogando vôlei no Celso Daniel, a gente não está, sei lá, no Paço Municipal de Santo André, até tinha o Bar da Coca, né? Exatamente, há muito tempo atrás. Então, essa é outra coisa que eu queria perguntar para vocês, se vocês têm essa percepção, assim, de que mulheres lésbicas estabelecem suas relações afetivas e não afetivas dentro dos seus trabalhos e da militância, e por que vocês acham que isso acontece? Eu vou ser bem breve. Eu acho que são ambientes mais protegidos mesmo, né? Não vou nem discorrer nisso, assim. Mas eu acho que sim, Ju, assim. Parece que é um lugar muito mais protegido, né? Não sei, vocês acham? Nunca pensei sobre isso, aqui com uma grande interrogação, mas eu fico pensando que talvez como a gente é militante, né, você entrevistou militantes, né, a urgência de resolver a vida, porque assim, somos mulheres que somos subjugadas, né, na sociedade, e nos relacionamos com alguém que também é subjugado na sociedade. Então são duas pessoas ou três, enfim, né, um par ali que ninguém valida. Então eu acho que existe uma urgência e que esse lugar dessa
urgência, porque ninguém ali é o homem da relação, senão não seria uma relação entre duas mulheres. E daí o lazer, a luta, a amizade, o trabalho se faz nessa urgência que a gente vive. Não sei, acabei de pensar nisso, mas para mim faz algum sentido, sabe? Isso. Eu, como sempre fui da noite, eu sempre fui do bar, não do lar, né? Então, assim, a gente fazia um pouco a militância também no bar. Porque era um bar, né? Eu tenho 61, estou indo para o 62. Alguns bares contemporâneos do ABC, por exemplo, Pão e Poesia, que foi um dos primeiros de São Bernardo, ficava em Rua de Lamos, aqui. Estou achando que eu estou em Santo André. Ficava em Rua de Lamos, numa mesma rua onde tinha também uma casa de prostituição. Então era meio que a boca do lixo, né? Que o pessoal fala. Mas a gente acabava fazendo esses encontros também, isso já depois dos 20 e poucos. Mas antes era na casa de alguém, a militância, por conta da segurança mesmo. Mas eu acho que o que mudou é que as pessoas estão um pouco se fudendo hoje, entendeu? Então, eu acho isso legal também, que a gente tem que enfrentar. É difícil ainda, é que a gente vai ficando mais velha, vai ficando mais cagona. Então a gente vai tendo um pouco mais de medo de enfrentar as coisas. Todas as coisas, é uma realidade. Por que isso? Não sei. Acho que porque a gente anda mais devagar, né? Com mais dores. Talvez seja isso também. A gente se preserva um pouco mais, porque a gente já capinou bastante, né? Já picou o mato bastante, como outras vieram antes da gente. Mas eu acho que essa questão da segurança ainda porque a violência ela vai se transmutando, né? Então é contra a mulher lésbica, é contra a mulher, a violência gratuita, a violência que está aí das desigualdades. Então é muita coisa, muita camada para a gente pensar, né? Porque a gente faz parte de uma sociedade que tem lésbicas, trans, cis, não binário, enfim, todo o alfabeto, sei lá, mas a gente tem que pensar e repensar também, porque mesmo quando você vai, principalmente as lésbicas mais jovens, quando elas vão a um barzinho que tem mais hétero, é sonho de consumo para os héteros, né? Eles querem... Preciso terminar a frase, né? Eu acho que eu vou fazer um recorte de duas coisas. Eu acho que a primeira coisa é que no final das contas a gente só quer pertencer, né? A gente não tem lugar dentro de casa, não tem lugar na rua. Dentro de casa eu digo família, né? Sua família de origem, isso, sua família de origem. E a gente só quer pertencer. E aí nesse lugar que a gente busca de pertencimento, né, para quem é da militância, a militância acolhe. Então a gente acaba criando esse espaço. A gente acaba meu Deus. Acaba criando esse espaço de pertencer, de enfiar o pé na porta e criar esse lugar que a militância propõe, né? E, para mim, pelo menos, a militância acabou sendo um trabalho porque as coisas, de fato, não estão separadas, né? Quando eu chego num lugar, não importa qual é o meu currículo, a lésbica chegou primeiro, né? A sapatão, a caminhoneira chegou primeiro. Então, é muito tempo tentando cravar, né, cavucar um lugar dessa aceitação, um lugar para a gente construir essa vida profissional que a gente tenta, que o nosso estereótipo não deixa, né? Então, assim, não dá para não fazer o recorte desse estereótipo da caminhoneira, da desfém no meio desse rolê todo, né? Eu
está na minha testa, né? Então, em qualquer lugar que eu vou, a caminhoneira vai, não é a Fran que vai, eu não chego, a caminhoneira chega, né? Assim como, quando eu era criança, eu não me assumi, me assumiram, né? Porque eu tinha, as primeiras vezes que começaram a me chamar de Maria Homem, de Maria Macho, eu tinha 10 anos de idade e eu nem sabia o que era isso. Eu fui saber, e ainda mais quando eu era tchonguinha, menina, eu fui saber muito depois, muito depois. Mas é isso, a caminhoneira já estava nascendo, em todo lugar que eu vou, a caminhoneira chega primeiro. Então, a militância, nesse caso, é um lugar que acolhe. E, fazendo um paralelo, eu vou aproveitar para fazer um merchan bem rapidinho, né, sobre um lugar que acolhe lésbicas, onde as lésbicas podem curtir o rolê. Gente, eu vou convidar você, todo mundo aqui tem um celular? Tem, né? Pega seu celular na mão, abre seu Instagram. É um convite mesmo agora. Agora pode. Isso, abre seu Instagram e procura lá, Ocupa Sapatão ABC. É um movimento lésbico pioneiro aqui no ABC, nesse sentido de sarau. A gente faz sarau, faz feira de economia criativa, rodas de conversa, enfim, né, um movimento militante. E teremos um evento no dia 23 de agosto, é um sábado, em Santo André, no Teatro Carlos Gomes. Inclusive, todas essas sapatonas aqui vão estar. Faremos nesse dia 23 de agosto uma grande homenagem à sapatona 50+ do Grande ABC, de todas as 7 cidades do ABC, não só as militudas, mas as anônimas também. Então, fica o convite, né, não só para sapatonas, mas para todo mundo que quiser colar. É um evento em que as lésbicas são protagonistas. Mas acho que é isso. Desculpa aí ter feito tudo. Acho que, assim, rapidinho, até destacando a importância do Ocupa Sapatão, vai ser uma programação muito legal. A gente vai estar até no documentário do Ferros Bar, né? É um documentário bem legal pra gente. Eu não participo não, mas é muito legal. Participa todo o negócio. Até porque a gente tem que entender um pouco mais a nossa história, né? Isso é bem legal. E fora que vai ter música lá, né? Vai ter show. Comida, show. Vai ter sapatão vendendo churrasco, sapatão vendendo chopp, livro e artesanato. Ixi, é muita coisa, gente. Tudo isso daí. E show. É uma feira. Um sarau. E eu acho que assim, o Ocupa Sapatão, acho que ele traz um processo para quem está na militância hoje, pensar também os espaços de cultura, né, para a população LGBT, população, né, lésbica, bissexual, população trans, enfim. Um dos grupos que eu gostei muito de participar é o grupo de carnaval, né, Siga Bem Caminhoneira, que é muito legal, assim. Então, assim, são espaços que, é isso que a Fran falou, é um espaço que ele te acolhe, é um espaço que ele marca a importância do direito dessa população, mas é um espaço também de socialização, né? São espaços muito legais, assim, para muitas trocas, assim. É isso. É isso. A gente engrossa também aí o Ocupa Sapatão, que a gente faz atividades diversas e compartilhadas. Elas participam, a gente participa lá. E eu acho que no ABC isso é muito importante. A gente ter esse resgate assim, de respeito, de acolhimento entre os movimentos também. Lélia, mas acho que vocês duas principalmente fundaram a Viva Diversidade, que é uma das organizações mais Lélia e Dê já fundaram a Viva Diversidade, que é uma das organizações LGBTs mais antigas aqui do território, em atividade a todo vapor. Hoje, filhas e netas continuam no trabalho. E acho que vocês, principalmente, para mim é muito emblemático o que vocês fizeram, porque a Viva Diversidade começou na casa de vocês, né? E aí, queria que vocês falassem um pouquinho de que começou na casa, mas também não começou com um cafezinho, né?
Na verdade começou na minha casa, e exatamente por essa necessidade que no ABC era a época que os carecas estavam a todo vapor, né? E o ABC sempre foi muito carente de espaços para os LGBTs, que na época eram os GLS, né? E aí começamos a fazer festinha em casa, primeira vez 15 pessoas, segunda vez 30, quando a gente viu tinha 120 pessoas dentro da minha casa. E aí a festa começava na sexta noite, ia sábado, domingo, era gente no quarto, na cozinha, no quintal, era um horror. Mas era horror. Eu sou muito sincera em falar, eu não queria ser minha vizinha naquela época. Hoje, né? Hoje eu penso assim. Mas assim, é exatamente em cima disso que foi falado aqui, né? Dos espaços. As pessoas não tinham e ainda não têm tanto espaço. Que na verdade, se a gente for pensar, são guetos. São guetos. As pessoas, eu vou ali porque ali tem lésbica. Eu nunca penso, eu vou com a Lélia ali naquele barzinho, tem os héteros e vai ficar tudo bem. A gente sabe que não vai ficar tudo bem. São os olhares, são os cochichos. E são coisas que, assim, por mais que passe o tempo, incomodam. E como disse a colega ali, com a idade, a gente vai ficando mais, né? Eu acho que mais medrosa, cuidadosa, porque a gente sabe no que pode acabar, no que pode dar. Então, eu tenho muito orgulho da ONG Viva a Diversidade ter começado na minha casa por causa disso, porque muita gente se assumiu a partir dali, inclusive 2 sobrinhos da Leia, né, que eram assim, irmãos, né, tinham muito medo, eles sofriam na escola e tal, e se assumiram por causa disso, e muitas pessoas. Mas assim, gente, a gente tem 25 anos que a gente tem a ONG e tal, 25 anos de relacionamento, e eu vou falar para vocês uma coisa. A gente ganhou muita coisa, ganhou, mas ainda falta muito. Tem gente que fala assim, não, hoje em dia está bem melhor, melhorou um pouquinho, muito pouco. É muito sensível esse tanto que melhorou. A gente tem que batalhar muito ainda. Talvez aí mais 60 anos, não sei, até mais, né, Janaína? Até mais. Então, assim, nada é fácil, né? E quando a gente fala assim, e cada época é uma coisa. Hoje nós estamos na luta aí, na questão dos trans. Né? Parece que deram uma esquecidinha das lésbicas e dos gays e estão em cima dos trans. É luta. Sabe por quê? Porque eles fazem parte da nossa luta, eles fazem parte das nossas siglas. Né? Então é isso. Gente, e assim, a gente nasceu mulher, nós nascemos mulher e nós somos de uma sociedade que, se a gente pensar há alguns anos, há muitos anos atrás, mulher era moeda de troca, né? Mulher não tinha valor nenhum. Se a mãe lá tivesse uma filha, já era discriminada na hora que nascia, né? E então a vida da mulher nessa sociedade que a gente vive no Brasil, um país patriarcal, retrógrado, né? Machista, a gente superou muitas coisas, muitas mesmo. E ainda tem que superar muito, porque a nossa vida, a nossa luta, ela é todos os dias. E pra gente estar aqui, ó, usando calça, usando um corte mais curtinho, ou todas essas mudanças que houve na sociedade e que proporcionou os nossos acessos, ela vem de muita luta de muitas mulheres que já se foram, já partiram e que lutaram para cada vez
direitos, e a gente continua ainda na metade da nossa luta praticamente, porque o que se avançou foram algumas coisas, alguns pontos, mas a gente ainda precisa avançar muito, e muitas vezes a gente vê aí que a gente está entrando numa onda de retrocesso, nós estamos numa onda de retrocesso, que assim é um absurdo o que a gente vê por aí, e muitos grupos ainda pregam essa questão da mulher ser submissa ao homem, dela ter que respeitar o homem, né? E colocando a mulher sempre num patamar inferior. Então isso é horrível. E quando as pessoas iam, a galera ia para casa da Deja, que assim a nossa história começou junto com a história da ONG. Quando ia para lá, é bem isso, é você se sentir acolhido, se sentir à vontade para ser quem você é, né? Então, as pessoas buscam esses lugares onde elas acreditam que elas são acolhidas, que elas são amadas, que elas são respeitadas pelo jeito que elas querem, do jeito que elas são. E aí ninguém queria ir embora mesmo, né, Deja? E ficava vários dias lá e era muito gostoso. Então, um pouco isso, assim. A nossa história se mistura com a história da ONG.